Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Irmãos e irmãs, estamos vivendo hoje a sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum e a Igreja faz memória hoje a Santo Tomás de Aquino, um importante santo da Igreja também, que através do seu testemunho nos deixa exemplos a ser seguidos para que, quem sabe, um dia nós também alcancemos a santidade que Deus deseja para cada um de nós. Iniciemos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste dia, traçando sobre nós o sinal da cruz, o sinal que nos identifica como irmãos e como filhos e filhas do mesmo Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meu irmão e minha irmã, a liturgia de hoje traz para a nossa reflexão o Evangelho que está em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Vamos juntos, com muita atenção, ouvir o que Marcos nos relata hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo. Mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga, e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábolas podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus anuncia a palavra usando muitas outras parábolas, como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho, os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante como que Jesus explica àquela multidão, àquele povo, aos seus discípulos, né, o que é o reino de Deus, como é o reino de Deus. Jesus usa parábolas, usa comparações simples para que aquele povo que também é simples, também, né, é um povo, digamos, até ingênuo, possa entender melhor, né, o que o reino de Deus vem trazer de benefício para a nossa vida, para aquele que aceitar viver o reino de Deus aqui neste mundo. Então nós vemos Jesus comparar o reino de Deus com aquele homem que planta e daí vai dormir e a semente germina, a planta brota, nasce da terra e ele não sabe como isso acontece. Mas ele sabe que ele tem que fazer esse processo para que produza o seu sustento. Então Jesus compara o reino de Deus a isso, mas também nos deixa a certeza que o reino de Deus, sim, é um mistério que vai se revelando para cada um de nós conforme nós vamos nos aproximando mais dele, conforme nós vamos nos enchendo mais dele em nosso coração, conforme nós vamos deixando a palavra de Jesus entrar em nosso coração e agir em nosso coração. Então sim, a nossa fé, o reino de Deus, é tudo um mistério que nos é revelado de acordo com a nossa confiança, de acordo com a nossa, com o alimento que nós damos para a nossa fé e para tudo isso que Jesus revela em nosso coração. Nós temos que confiar, nós temos que saber que Jesus é o início, o meio e o fim,
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ele veio ao mundo para salvar a alma de cada um de nós. E nós, acreditando nisso e alimentando a nossa fé, nós iremos ver o reino de Deus crescer dentro de nós e darmos testemunho aos nossos irmãos de tudo aquilo que ele realiza em nossa vida. Jesus ainda fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que embora parecendo um grão muito pequeno, muito miúdo, insignificante em relação a outros cereais, após ele germinar na terra, ele dá uma árvore grande, que até os pássaros usam dos seus galhos para se abrigarem. Então, o reino de Deus é assim. Se nós deixarmos ele penetrar no solo do nosso coração, ele vai germinar e nós nos tornaremos grandes árvores do reino de Deus no meio dos nossos irmãos. Nós produziremos sombras de benefícios para todos aqueles que fazem parte de nossa vida, para todos aqueles que nós encontrarmos em nossa caminhada. Por isso, o Evangelho de ontem já nos falava da luz que não pode ser escondida. E nós também hoje vemos Jesus falando da semente que deve germinar, que deve brotar, que deve produzir seus frutos, os seus ramos, para que outros se beneficiem de todo o seu poder e de todo o seu tamanho, a sua sombra, os seus frutos. E é isso que nós devemos entender dentro da nossa fé, que nós devemos produzir frutos aqui neste mundo. Quais frutos que Deus quer que nós produzamos? Ele quer que nós nos amemos uns aos outros, que nós vivemos em união, em paz, e que nós saibamos sempre estar ajudando o nosso irmão a se levantar e também se levantando junto com o nosso irmão quando nós também caímos muitas vezes na nossa caminhada. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, nos auxilia sempre com a sua proteção e com a sua intercessão junto a Deus por cada um de nós. E também nela devemos confiar e depositar os nossos pedidos, as nossas dificuldades, para que ela leve até Deus e Deus nos conceda a graça de irmos vencendo dia após dia tudo aquilo que vem para nos tirar o rumo do nosso caminho, rumo aos céus, rumo à vida eterna, rumo ao reino que Deus preparou para cada um de nós. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, pela sua companhia e mais esta manhã, onde vivenciamos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Amanhã esperamos todos novamente para juntos meditarmos, ouvirmos e partilharmos os ensinamentos que Jesus trará para nós. Fiquemos todos com Deus e que por intercessão de Maria, nossa Mãe, Ele, nosso Pai Todo-Poderoso, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar a sua curtida, o seu joinha em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook, para que assim você também esteja fazendo parte deste projeto de evangelização.